Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, e na sequência desses vídeos de alta disponibilidade, hoje eu vou mostrar para vocês a parte do tutorial que eu fiz, demonstrando a criação ali dos recursos, né, seguindo um tutorial da Microsoft Learning, né, e fazendo um link com um vídeo anterior onde eu estava falando sobre a parte de alta disponibilidade, tá? Então eu deixei a parte teórica no vídeo anterior. Se você ainda não assistiu, recomendo você assistir. E nesse vídeo eu vou dar sequência aqui com a parte prática, mostrando como que foi, como que eu fiz a construção desse tutorial, né? E mostrar também como que funciona a parte de alta disponibilidade. Então é legal a gente linkar essa parte teórica com a parte prática aqui. Então isso daqui é um desenho básico do que a gente quer demonstrar aqui, né? E para colocar isso daqui em prática, tem um outro tutorial no próprio Microsoft Learning que exemplifica exatamente isso, como que funciona essa parte de alta disponibilidade, tá? Então vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu fechar aqui. Esse daqui é o tutorial. No caso aqui, eu já deixei ele pronto para a gente ganhar tempo, tá? Deixa eu fechar ele aqui. Não fecha. Mas esse daqui que é o tutorial. Criando um balanceador de carga público para balancear cargas de VMs usando o PowerShell. No caso aqui, eu utilizei o PowerShell que está no próprio tutorial, né? Mas você pode criar também o seu ambiente lá na nuvem manualmente, seguindo aqui essas etapas, tá? Então, por exemplo, esse daqui é mais ou menos o diagrama do que ele vai montar aqui no PowerShell, tá? Eu vou até apagar, não vou apagar o ambiente, não, vou mostrar ele já funcionando e depois eu posso fazer a criação aqui novamente para demonstrar para vocês que fazendo a configuração com PowerShell é super rápido, né? A gente escapa daquela criação utilizando o portal e faz pelo PowerShell, que é bem mais rápido. É uma outra forma de fazer o provisionamento dos recursos. Mas aqui como que funciona? A gente tem um Resource Group. Como eu comentei, o Resource Group é como se fosse uma pastinha onde a gente vai colocar todos os nossos recursos, né? A gente tem uma VNet, que é a nossa Virtual Network, né? Uma segregação do que é o nosso escopo de rede ali, tá? E dentro aqui a gente começou a criar os recursos. Então nós temos duas máquinas, e aqui no caso seriam nossos backends, né? As máquinas que vão receber o tráfego do cliente. A gente tem aqui o Load Balancer, que é o concentrador dessas requisições. E o cliente ele estaria aqui, ele faz uma requisição no IP público, que está associado com esse Load Balancer. Esse Load Balancer vai ficar olhando essas duas máquinas que estão aqui atrás, e se a VM1 estiver funcional, ele vai mandar para ela. Se a VM2 estiver funcional, vai mandar para ela também. Então, se uma dessas máquinas cair, ele vai direcionar todos esses tráfegos para outra máquina que está disponível. E aqui é um exemplo só com duas máquinas, mas imagina que você pode ter várias outras máquinas, né? Pode ter 5 máquinas, pode ter 2 máquinas em uma zona de disponibilidade, 3 na segunda zona, 4 na outra zona. Então depende muito da sua estratégia, né? Porque você, além da distribuição dessas cargas, né, você tem que pensar também na questão do consumo do cliente. Você sabe que, por exemplo, com 6 máquinas, o seu ambiente funciona tranquilo, você não vai deixar, por exemplo, duas máquinas numa zona de disponibilidade, né? Por exemplo, aqui, se você deixar ela dessa forma, você sabe que a sua aplicação funciona bem com 3 máquinas, com 6 máquinas, aliás. Se você fizer uma configuração dessa, você pode ter problemas, porque se essa região aqui ela ficar fora, você só vai ter 4 máquinas disponíveis. Então, se você sabe que o seu ambiente funciona bem com 6 máquinas, o ideal é o que? Você ter 9 máquinas. Que daí você sabe que se uma região cair, ainda assim você vai ter 6 máquinas, tá? Então são coisas que é legal a gente usar essas estratégias
de alta disponibilidade de também saber como que é o comportamento da aplicação e o consumo ali do cliente, para a gente conseguir fazer essas estratégias de quantas máquinas eu coloco de um lado, quantas eu coloco do outro, né? E fazer essas distribuições, tá? Então voltando aqui pro nosso tutorial aqui do Microsoft Learn, como que funciona? Pré-requisito principal para todos os tutoriais é o que? Ter uma conta gratuita. Então eu já tinha mencionado nos vídeos anteriores, né? Outro pré-requisito é você ter instalado o PowerShell na sua máquina, ou você pode utilizar o Azure Cloud Shell, que no caso é esse aqui do lado, ou se você estiver no seu portal, você vai ter aqui também esse símbolo aqui de cima, o Cloud Shell. É só você clicar aqui nele, ele vai abrir aqui no seu portal, aí você espera ele carregar aqui, tá? Pronto. Se ele chegou até aqui, ele já está funcionando, tá bom? Aqui, por exemplo, como eu tenho duas subscriptions, eu vou selecionar a subscription aqui, HLF Hex, que é o que a gente vai utilizar. E aqui ele coloca aqui, qual que é o primeiro passo? Eu vou criar um grupo de recursos. Então, qual que é o meu objetivo aqui, mostrando nesse tutorial para vocês? Uma outra ideia que eu acho muito bacana para quem está aprendendo Azure é você seguir o tutorial e você imaginar o que está acontecendo ali por trás dele, tá? No caso aqui, como é um tutorial em PowerShell, de repente você não sabe como que funciona ali a linguagem de programação em PowerShell para entender todos os elementos deles. Mas sempre vai ter uma descrição aqui em cima explicando o que está ocorrendo, tá? Nesse caso aqui eu vou estar explicando para vocês o que cada comando está fazendo, tá? E também vou colocar isso em desenho, porque quando você coloca em desenho, a compreensão do seu cenário fica muito maior. Então, por exemplo, aqui, vamos descer um pouco o nosso desenho aqui. Então, primeiro a gente vai criar um Resource Group, né? Então, vou colocar aqui Resource Group. Você tem aqui um quadradinho de Resource Group, tá? E qual que é o nome do Resource Group? Ele é esse aqui. Então você pode copiar aqui e colocar aqui em cima. Beleza, criamos nosso Resource Group. Eu vou mostrar ele aqui no portal também. Como eu já deixei tudo criado, fica mais fácil, né, para ficar mais dinâmico. Mas esse aqui é o nosso Resource Group. Depois ele passa aqui duas etapas para você fazer a criação de um endereço público, né? Por que um endereço público? Porque a gente precisa atachar ele no nosso load balancer para receber essas requisições, né, dos clientes. Então precisa de um IP público para os nossos clientes conseguirem chegar nesse load balancer. E aqui ele passa duas etapas. Ou você cria um IP público normal, daí ele passa aqui, ó, pode ser em qualquer uma dessas três zonas, ou você cria um endereço público, um IP público em uma zona específica, que é esse caso aqui de baixo que ele está criando na zona 1, tá? No caso, eu criei aqui sem zona específica, tá? Então vamos voltar lá no desenho. Caso aqui, ó, Public IP Address é esse ícone. Qual que vai ser o nome dele? Vai ser esse My Public IP. E eu não especifiquei qual que é a zona dele, mas se eu entrar aqui no meu RG, onde vão estar todos os meus recursos, eu posso verificar aqui, ó, cadê My Public IP? Tá vendo? Eu vejo informações aqui do meu IP público, qual que é o IP público, tá? E como eu não especifiquei a questão da zona, ele fica como regional aqui, tá? Próximo passo aqui é a criação
do balanceador de carga, né? No caso aqui é o Load Balancer. Então vamos voltar aqui, desenho, Load Balancer, seleciono ele aqui. E aqui, no caso do PowerShell, ele já está pulando várias etapas da criação de um Load Balancer. O que acontece? Quando você vai criar um Load Balancer, ele passa por várias etapas onde você precisa especificar qual que é o front-end dele, né? Qual que é o endereço público de front-end dele, qual que é o endereço de back-end dele, ou seja, as máquinas virtuais que vão estar atrás deles. Você precisa configurar um Health Probe, que é como se fosse uma regra que vai ficar batendo nas máquinas virtuais para checar se eles estão funcionais. E você precisa criar uma Rule, que é uma regra onde você vai linkar as duas pontas, né? O que chegar nesse IP público vai bater nessas máquinas que estão atrás dele. Tá? Então quando a gente faz a criação de um Load Balancer, deixa eu até abrir aqui para mostrar para vocês. Esse daqui é o Load Balancer, tá? Deixa eu pegar aqui o nome dele para já colocar no desenho. My Load Balancer. E quando a gente vai fazer a criação de Load Balancer, é aquilo que eu comentei. Sempre quando a gente vai fazer a criação de um de um recurso novo, a gente precisa especificar a subscription, o RG, no caso seria esse daqui. Qual que é o nome dele? Eu coloquei esse, mas eu não posso criar um outro recurso com o mesmo nome, né? Aqui, como é só um exemplo, eu vou colocar dois aqui, mas a gente não vai fazer a criação, porque já está criado. Então tem as especificações de SKU dele, né? Qual que é o tamanho dele, se eu quero que ele seja público ou privado, né? Só acesso interno, se ele vai ser regional ou global. Então tem essas especificações dele. E depois a gente entra na parte aqui do front-end. Front-end é o que? Qual que vai ser o IP público de entrada dele? Como eu já tenho IP público, eu posso adicionar ele aqui. Especifico aqui qual que é a minha VNet, né? Se eu quero ele zona redundante, né? Se ele vai atender várias zonas específicas, se ele vai atender só a região, então posso especificar aqui onde que ele vai atender, se vai ser só região 1, região 2 ou região 3, ou se ele vai atender todas as regiões, ou se ele não vai atender nenhuma região, vai ser aleatório, né? Então posso especificar aqui a questão do IP público dele, tá? Temos a parte aqui de... Vou colocar só algo fictício aqui para ele deixar passar. O back-end é onde eu especifico quais são as máquinas que estão atrás do load balance. Então eu preciso criar um back-end pool. Aqui eu vou colocar, eu vou adicionar as minhas máquinas virtuais. Então, por exemplo, eu já tenho as duas máquinas virtuais criadas aqui, eu vou adicionar nesse back-end pool, tá? Salvo aqui. Aí aqui na parte de Inbound Rules é o que a gente vai conectar o front-end com o back-end, né? Quando chegar uma requisição nesse IP público, eu vou mandar para o quê? Para essas máquinas virtuais. Mas vou mandar como? Vou mandar nas portas de HTTP delas, onde está a aplicação. Então você precisa saber em qual porta a aplicação está rodando para você conseguir especificar aqui, tá? E aqui é a configuração do Health Probe, onde você configura ali como que eu vou checar se a aplicação que está lá atrás está funcionando, tá? Aí temos aqui algumas regras de outbound também, que é a saída para a internet, mas aqui eu não vou entrar muito em detalhe, é só para mostrar mais ou menos como funciona a criação de um load balancer, tá? Então voltando aqui no nosso tutorial, explicando aqui o nosso código. Primeiro aqui a gente passa qual que é o nosso IP público, tá? Aqui a gente faz a criação do nosso front-end. Então a gente especifica no front-end que eu vou utilizar aquele IP público que a gente criou, tá? Então imagine que no nosso desenho aqui, nossa conexão de front-end seja mais ou menos isso daqui,
Aí o back-end pool, eu especifico que eu vou fazer a criação do componente, que é o que vai estar atrás das máquinas, tá? Então eu posso fazer deixa eu pegar aqui um quadradinho. Então imagina que nosso back-end pool seja isso daqui, um quadradinho onde vão ficar as máquinas. O nosso Health Probe é o mecanismo que vai ficar testando se a nossa aplicação atrás ali no nosso back-end se está funcional, né? Então no caso aqui ele está testando na porta 80, né? Um intervalo de teste aqui de 360 segundos, tá? A parte aqui do Load Balancer Rule, então ele especifica qual que é o front-end. Então ele pegou aqui a variável, tá? Ó, essa variável aqui faz referência ao que nós criamos aqui de front-end. Ele linka nosso front-end com o nosso back-end e especifica que se a gente receber uma requisição na porta 80, eu vou mandar para o back-end na porta 80. Então aqui fica legal também a gente entender que a gente pode fazer algumas traduções, né? Receber numa porta e mandar para o nosso back-end numa outra porta também. E com todas essas regrinhas criadas, a gente vai criar aqui por último o nosso load balancer. Então a gente especifica aqui qual que é o nosso resource group, qual que vai ser o nome do load balancer, qual que é a região do load balancer, né? Região que é aquilo que eu comentei das regiões geográficas lá do Azure, qual que é o SKU dele, ou seja, o preço dele, né? O tamanho ali de configuração dele. Então no caso aqui é o standard, e quais são aquelas configurações anteriores que eu passei aqui. Então qual que é o front-end, qual que é o back-end, qual que é o load balancer, qual que é o probe, tá? Aqui no caso, quando tiver assim com esse cifrão, é porque ele está pegando de um elemento anterior, né? Por exemplo aqui, ó, essa rule, ele coloca, né, dentro dessa variável tudo isso que ele criou aqui embaixo, né? Na verdade aqui, ó, dentro dessa variável ele cria a rule e ele especifica aqui embaixo. Então qual que é a rule? É isso daqui que eu criei anteriormente. Health Probe, eu crio o Health Probe aqui, guardo nessa variável e aqui eu especifico qual que é a sua probe. É essa daqui que eu criei ali em cima, tá? Então, quando a gente utiliza aqui o PowerShell, é como se a gente fosse criando o nosso ambiente em camadas. Quando a gente precisa criar uma máquina virtual, a gente tem que ter a nossa assinatura, a gente tem que ter o nosso RG, a gente precisa ter uma VNet. Então tem vários outros pré-requisitos antes da gente criar a nossa VM. Então quando a gente tá seguindo um tutorial que está em PowerShell, a gente começa a enxergar em etapas como que funciona a criação desses recursos, tá? Então aqui é a criação do nosso load balancer, tá? Aí a gente vai para a parte de configuração da rede virtual. Então tem aqui também o nosso script aqui de criação. Aqui no caso ele está criando um pouco mais do que a gente vai utilizar, que é a parte de NatGate, que ele gerencia a parte de saída para a internet, né? A gente tem aqui a nossa subnet, né? Então a nossa VNet ela é composta pela VNet e dentro dela a subnet. Então aqui, deixa eu pegar aqui, a gente tem uma subnet do back-end, tem uma subnet do Bastion e aqui a nossa VNet. Vejam que essa daqui é como se fosse o bloco maior e esses outros aqui os blocos menores que estão dentro da VNet, tá? Então como que a gente vai representar isso aqui lá no nosso desenho? Deixa eu puxar aqui para ficar um pouco maior. A gente vem aqui
Virtual Network. Esse daqui é o símbolo para representar Virtual Network. Aí eu posso pegar uma caixinha aqui. Essa daqui é a minha Virtual Network, então. E dentro dela eu tenho duas subnets, né? Back-end e Azure Bastion. Então vou ter aqui uma de Azure Bastion e outra do back-end. Aí na verdade o nosso back-end pool vai estar aqui dentro, né? Deixa eu colocar ele para frente. Pegar os nomes aqui certinho. Então e aqui o nosso Bastion subnet. Então aqui nós temos a nossa VNet. Vou colocar o nome da VNet também para ficar legal aqui, o desenho. E vejam que quando a gente faz a criação do nosso ambiente e vai desenhando, fica muito mais fácil da gente fazer uma compreensão dele, tá? Aqui eu tô fazendo um desenho bem básico, né? Mas o ideal é você, conforme você vai fazendo a criação dos seus ambientes, você também e fazendo esse desenho primário, depois você pode ir mexendo na estética dele, tá? Mas então eu tenho a minha VNet, dentro da VNet tenho duas subnets aqui. IP público, deixa eu ver aqui para o meu Bastion. Então tem mais um IP público aqui. Deixa eu puxar aqui. Pego o nome e coloco aqui para o meu Bastion. Tem o meu NAT Gateway aqui em cima também. Deixa eu colocar aqui também para colocar todos esses componentes, né? Esse daqui, deixa eu ver. Aqui quando a gente mexe no Dry.io, a gente consegue pegar ícones de vários recursos diferentes, né? Então vou selecionar aqui a Azure, que eu pego toda a biblioteca de ícones do próprio Azure. Aí eu consigo achar o NAT Gateway aqui na parte de Network. Aqui, tá como NAT. Então a gente tem o nosso NAT Gateway aqui. NAT Gateway, e o NAT Gateway ele também tem um IP público. Então vou criar uma setinha para especificar que esse IP público é desse NAT Gateway. Temos aqui a nossa subnets, a VNet, aqui o IP público do Bastion. E aqui a criação de um Bastion. Um Bastion ele deve estar aqui também. Aqui. Qual que é o nome do nosso Bastion? Aqui, My Bastion. E esse IP público também é do nosso Bastion. E aqui nós vamos ter a nosso NSG, que vai fazer o controle de acesso de internet na nossa subnets, né? Então vem aqui, cadê? NSG vai estar aqui, ó, Network Security Group.
Isso aqui em primeiro momento pode parecer um pouco confuso, mas depois a gente vai ajeitando ele e vai ficando mais fácil. Então, por exemplo, o NSG ele vai estar associado às nossas subnets aqui, ou elas podem estar associadas às nossas VMs, tá? No caso, aqui no PowerShell, ele não está associado a nenhum recurso. Então, provavelmente depois na criação das nossas máquinas, elas vão estar, vai ter uma etapa de associação do nosso MSG também, tá? Mas basicamente, voltando aqui para o nosso desenho, esse daqui é o que nós temos de desenho até então. Então nós temos um IP público aqui para falar com o nosso load balancer, nós temos o NAT Gateway aqui, o IP público dele também, temos o NSG que por enquanto está solto, a gente tem uma subnet aqui, Azure Bastion, com o IP público dela, a gente tem uma subnet aqui de back-end, mas que não tem nada criado ainda, tá? Nossa VNet aqui, que tem essas duas subnets. Então voltando aqui, a gente chega aqui na etapa de criação da nossa máquina virtual, tá? Aqui na etapa de criação da máquina virtual, é aquilo que eu comentei, quando a gente vai fazer a criação da máquina virtual, a gente não pode só criar a máquina virtual, tem outros componentes que fazem parte dela, né? Então a gente passa aqui, a gente cria credenciais para ela, que é aquele username e password, tá? A gente especifica qual que é a VNet onde a gente vai colocar ela. Então a gente passa aqui, ó, MyVNet, que é o que a gente criou aqui em cima, tá? Então a gente especifica aqui qual que é a VNet. O Load Balancer, que é onde a gente vai associar essas máquinas lá no back-end, né? Então ele passa aqui, ó, configuração de back-end address, né? A parte da NSG, como eu comentei, então ele pega as configurações da NSG também, coloca numa variável. E por fim aqui ele vai criar um looping para fazer a criação das máquinas virtuais. O que seria esse looping? No caso aqui ele vai contar iniciando de 1, indo até 2. Então ele vai criar 1 e 2. Então vamos criar duas máquinas virtuais. Vai criar a máquina virtual 1 e a máquina virtual 2. E aqui embaixo ele começa a especificar as configurações da máquina virtual. O que seria a NIC? A NIC é Network Interface Card, que é como se fosse a placa de rede onde fica atrelada a nossa máquina. A placa de rede é o que liga a nossa máquina a uma VNet, né? Então, quando a gente vai criar uma máquina virtual, a gente tem aqui a Network Interface e ela vai ficar linkada aqui, tá? Então, como nós vamos ter duas máquinas virtuais, nós vamos ter duas placas de rede conectadas aqui a essa subnet, tá? Então aqui ela já cria as duas, ele vai criar a nossa Network Interface e também vai associar o NSG nessas duas Network Interface, tá? Aqui ela passa as especificações da VM, qual que vai ser o nome da VM? MyVM, e isso daqui é a variável que a gente está criando aqui em cima. Então primeiro ela vai criar a VM1 e depois a VM2. Aqui qual que é o tamanho da máquina? Vai ser o mesmo tamanho para as duas máquinas. O computer name vai ser o mesmo daqui de cima. A gente está passando as credenciais que a gente criou ali em cima, ó, cred. E aqui a gente está passando qual que é a imagem que nós vamos instalar na máquina. Então é o Windows Server 2019 Data Center, da última versão dela. E aqui a gente passa as configurações dela, né? Então VMSZ a gente já especificou aqui em cima, está passando aqui. A parte aqui da imagem está aqui embaixo. A parte aqui da Network Interface também, que está aqui em cima. A gente passa todas essas configurações. Passa as configurações de RG, localização, zona, né? Então no caso aqui, ó, como ele está pegando também a variável ali em cima, vai criar uma máquina na zona 1 e outra máquina na zona 2. E aqui por fim ele starta a configuração das máquinas, tá?
Então voltando aqui no nosso desenho, a gente vai entrar aqui na seção de Compute, Compute, e vamos pegar aqui duas máquinas virtuais, tá? Deixa eu apagar aqui o backend pool, mas aqui vai ser a MyVM1 e a MyVM2. Lembrando que cada uma dessas máquinas tem uma Network Card, que é o que? Ela faz o link da nossa máquina virtual com a nossa subscription, tá? A NIC aqui, o Network Card, na verdade a gente nem precisa representar, porque a gente já está colocando a máquina virtual, tá? Mas aqui era só para representar mesmo. E no caso a NSG ela está atendendo a essas duas máquinas virtuais aqui, tá? Então, o nosso load balancer manda as requisições para o nosso backend pool. Deixa eu colocar isso aqui para frente. O load balancer manda as requisições para o nosso backend pool. E o backend pool tem duas máquinas, então ele vai ficar sempre distribuindo essa carga entre as duas máquinas, tá? Então aqui por fim, no tutorial ele faz a instalação do IIS, que é o que a gente fez a configuração no vídeo anterior, que é um web server dentro das nossas máquinas, tá? Então ele roda um script em PowerShell dentro de cada uma dessas máquinas, que esse add Windows Feature Web Server, a gente rodou lá no vídeo anterior, e depois ele roda um outro comando aqui que ele faz a troca daquela telinha inicial azul pelo nome da máquina virtual que está na Azure, tá? Isso daqui vai facilitar para a gente identificar na hora da utilização, tá? Então aqui, como é dentro da máquina, a gente não vai representar lá no nosso diagrama. E por fim aqui ele pede para a gente fazer o teste. Então ele fala, rode esse comando aqui para você pegar o IP público da sua máquina virtual, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou pegar esse comando, tá? E vou rodar ele aqui no meu Cloud Shell. Deixa ele abrir aqui para a gente visualizar. Mas o IP público vai ser o IP público do nosso load balancer, que também está aqui na nossa tela. Então vou mostrar aqui as duas formas, né, de visualizar. No caso, o IP público é do nosso front-end, né? É esse aqui. Mas se eu quiser ver aqui em PowerShell também, é a mesma coisa. Opa. Cadê MyPeople? Ah, tá. Preciso selecionar a subscription aqui, senão ele não vai achar. Beleza. Então aqui ele encontrou esse IP público, que é o mesmo que está na frente lá do nosso load balancer. Se eu jogar esse IP público no navegador, que no caso ele já está aqui, ele vai ficar alternando entre as duas máquinas, tá? Então no caso essa daqui é a máquina 2. Se eu ficar dando F5 aqui, uma hora essa VM2 vai virar a VM1. Deixa eu ver com Shift, às vezes ele muda. Muitas vezes o load balancer, para ele persistir a conexão, ele vai mandar só para uma máquina que eu já estou acessando. Mas um teste válido aqui para a gente fazer é o seguinte: eu posso ir lá na máquina 2. Deixa eu fechar aqui. A minha máquina ela está em running aqui. O que eu faço? Eu vou dar um stop nela. E vou estar simulando um erro aqui, né? Imaginando que essa máquina travou a aplicação dela, a aplicação não está funcionando mais. O que vai acontecer? Ele vai redirecionar essa requisição para a máquina 1.
Ela já está desalocando aqui, provavelmente já vou conseguir. Olha lá, ele já muda para máquina 1. Legal? E o que acontece se eu também desligar a máquina 1? Então, imaginando que desligou as duas máquinas. O que acontece? Né? Novamente, o cliente está acessando ali o load balancer. Agora eu vejo que ele vai tentar acessar. O load balancer vai procurar lá no back-end. Máquina 1 tá ligada? Ah, não tá. Máquina 2 tá ligada? Também não tá. Então não tenho nada para entregar pro meu cliente. Então ele vai ficar tentando requisitar lá, não vai encontrar nenhuma das máquinas. Ele vai dar uma mensagem de erro, tá? Então a ideia aqui do load balancer é fazer essa distribuição das cargas, mas a gente ainda tem que configurar as máquinas que estão ali atrás. Então voltando aqui para o nosso desenho que a gente estava explicando, o usuário vai bater aqui no IP público do load balancer, o load balancer vai lá no nosso back-end, tem duas máquinas e ele vai ver qual delas está ligada, ele vai passar essa requisição, né? No caso aqui o tutorial ele criou aqui o Bastion e o NAT Gateway, mas nesse exemplo aqui a gente não está fazendo a utilização deles, mas basicamente esse desenho aqui é o mesmo desenho que a gente viu lá no começo do tutorial, tá vendo? Então a gente tem o IP público, nosso load balancer, nossas máquinas, o back-end, aqui a gente tem o nosso Bastion host, essa máquina virtual a gente não criou, né? Mas tem o IP público aqui do nosso Bastion, aqui ó, a nossa subnet Bastion subnet, aqui a nossa outra subnet, que é o My Backend subnet, né? E o NAT Gateway aqui, o NAT Gateway seria um dispositivo para a gente centralizar a saída para a internet para um IP público fixo também, né? Isso daí pode acabar ajudando quando você precisa liberar o acesso à internet para o seu ambiente com um IP público só, né? Bom, e basicamente desse tutorial é isso. Então o principal aqui, galera, que eu queria passar para vocês era justamente isso, a ideia da alta disponibilidade. Você utilizar estratégias de você criar o seu ambiente em zonas de disponibilidades diferentes, de repente em regiões diferentes também. Você pode criar uma máquina virtual na região do Brasil, uma outra máquina virtual lá na outra região dos Estados Unidos, da Europa, enfim, para você ter esses pontos de falha, né? Então, distribuir as suas máquinas entre as suas zonas, entre as suas regiões, para você mitigar esses pontos de falha, para você deixar o seu ambiente cada vez mais disponível, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar o link desse tutorial também lá na descrição aqui do vídeo, caso vocês queiram fazer. Então, é super prático, você pode vir aqui no tutorial, como eu comentei. Vai ter aqui os comandos em PowerShell, eu não entendo nada de PowerShell, é só vir aqui no portal, você não vai ter nada aqui do seu ambiente, você clica aqui, abre o seu PowerShell, tá? Espera ele carregar, uma vez que ele terminou de carregar aqui e apareceu o prompt para você começar a digitar, é só você vir aqui, copiar, veio no portal, colou, opa. Às vezes, se você dá um Ctrl V aqui, ele não vai, você vai com o botão direito e cola e vai dando Enter, né? No caso aqui, como já existe esse RG, ele não vai deixar criar um novo, né? Mas para vocês que vai ser um ambiente totalmente novo, é só ir colando aqui e dando Enter para ir montando o seu ambiente. Caso você queira se desafiar um pouco mais, você pode ir acompanhando o vídeo e também ir fazendo a criação do seu ambiente via portal, né? Então, eu quero fazer a criação de um Resource Group. Procura o nome do recurso, Resource Group, e dá um Create. Então, qual que é o nome do Resource Group? RG alta disponibilidade, por exemplo. Escolhe a região. Quero criar na região lá dos Estados Unidos. Vai avançando aqui, validou, criou o seu recurso. Legal, RG é super fácil, mas como eu faço a criação de um load balancer? Você pode procurar aqui também
outros tipos de documentações. Azure Load Balancer. Você vai cair direto na página do Load Balancer, né? Onde explica tudo certinho como funciona ele. E normalmente aqui no Quick Start tem aqui uma página, ó, Create Public Load Balancer, em diversas formas diferentes. Se eu for aqui pelo portal, mesmo link daquele exemplo que a gente estava dando. Então ele fala, ó, quais são os pré-requisitos, né? Faça a criação dessa forma, crie um virtual network, né? Então ele passa todas as etapas aqui para você fazer a criação do seu ambiente. O Learn está em inglês, modifica ele aqui para PTBR, para ficar mais fácil. Então fiquem sempre amigos do Microsoft Learn, amigos também da parte aqui do seu Dry.io, para você, sempre quando você for fazendo a criação dos ambientes, você já ir fazendo o seu desenho aqui, e depois que você finalizar o desenho, você pode começar a mexer com a estética dele, fazer algumas modificações para ele ficar mais retinho, mais bonitinho, tá? Então espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, mais um tutorial aí, mais um vídeo seguindo o tutorial do Microsoft Learn e também passando um pouco desse conceito de alta disponibilidade, tá? Se gostaram do vídeo, dá um like aí, deixe seus comentários também e compartilhe esse vídeo com mais pessoas que estejam estudando Azure, que também queiram entender um pouco mais como funciona esse conceito de alta disponibilidade, tá bom? Muito obrigado aí pela audiência e até o próximo vídeo. Valeu!